Muito bom dia, bom dia. Na paz do nosso eterno Salvador, o glorioso Criador da vida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meus lindos e minhas lindas, meus campeões e campeãs, né? Meus campeões e campeãs do Criador do Universo. Sejam muito bem-vindos no vídeo do irmão Augusto Pereira. A vida, esse vídeo é a vida. O que é a vida? A vida, ela é duas constituições. A vida é bem complexa. Há várias, constituições de uma vida, mas as mais importantes, os dois pilares da vida são palavras e imagens. Palavras e imagens. Você sabe que a vida, ela sem palavras ela não é nada, e sem imagens também não é nada. Então vamos entender essas constituições para que você tenha uma vida verdadeiramente conforme o Criador da vida o fez. Fez você, fez a sua família, fez seu pai, sua mãe, para você viver a vida e ser feliz. Então, torceram essa realidade para que as pessoas acabem não sendo felizes por não saberem as palavras verdadeiras da vida e nem as imagens, porque tudo é a verdade. A mentira é a distorção da verdade, aonde faz com que as pessoas não sejam felizes. Por quê? Todos que nascem e vivem são para ser felizes. Não são felizes exatamente por não conhecerem as palavras e as imagens verdadeiras. Nós vamos, ler a Bíblia e você vai acabar entendendo. Até porque, o que veio primeiro foi a palavra. Foi a palavra que veio primeiro. Foi a palavra. Aí depois as imagens. E depois de tudo criado, veio a distorção. O próprio Criador permitiu a distorção para que os vencedores vivam e sejam felizes quando lutarem, quando lutam, quando querem a verdade. Deixa eu pegar um pouco de sombra aqui, que o sol, graças ao Criador da vida, o sol está forte. Vamos lá, estou com a Bíblia aberta aqui no livro de João Evangelho. No versículo 1 em diante nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Esse é João Batista. Tá? Mas a gente não vai falar de João Batista, mas aqui menciona, no princípio já, né, menciona de João Batista, um grande homem. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Essa luz é Jesus, né? Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Olha aí. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ó. Os que recebem, né, o Senhor Espírito Santo da verdade, o Consolador, é que já, ó, mas todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Já nasceram para isso, já nasceram, né, escolhidos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse cheio de graça e de verdade era o próprio Pai que veio no Filho, né? Que veio no Filho e libertou a humanidade, libertou a criação de toda a distorção, né? Que a carne humana, que as vontades humanas, que a alma humana, ela faz com a verdade. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Então vamos lá. Quando dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras, não é verdade, porque a verdade veio primeiro. Lá em Gênesis você vai ler do capítulo 1, você vai ver que Deus criou todas as coisas, Deus criou tudo, todas as imagens foram criadas por Deus. E você vai ver Gênesis 1, 25, que Deus criou todas as coisas, tudo, e disse que era bom. Depois que aí Deus criou todos os animais, as plantas, ele cria o homem. Aí no versículo 31, depois que ele criou o homem, diz que era muito bom, que criou e foi muito bom, é muito bom. Então Deus criou tudo que é bom e permitiu que a sua criação ande conforme ele orienta. Agora, quem não quer andar conforme a orientação de Deus, quem não quer ser bom, quem não quer ser honesto, quem não quer ser sincero, vive aí uma vida de aparência, porque essa não é a verdadeira vida, meu irmão. Aqui os caras vivem endinheirado, todo mundo que faz e acontece, faz o erro, engana, a corrupção, né? Idolatria, tudo contra o dono da vida. Aparentemente você olha, está prosperando, mas é uma prosperidade sem esperança. Por quê? Porque você vê, né? Esses dias uma cantora aí muito famosa, caiu o avião e ela se foi. Voltou, o espírito dela voltou para Deus, mas muito nova. Não viveu a vida, né? Deixou um filho, conquistou aí o que podia, o que dinheiro pode conquistar.
mas não viveu a vida, não curtiu o seu filho, não vai curtir o seu filho. Que o bom da vida é a gente curtir os filhos e os netos, meu irmão. Curtir os filhos, depois vem a sobremesa da vida, os netos. Depois a sobremesa da sobremesa, os bisnetos. E tem muita gente alcançado isso. Isso é a vida, isso é o bom, isso é o que Deus criou. Então não perca isso. Não saia disso. Então, tudo que Deus criou que é bom e muito bom, criaram o que é ruim. Você lê lá em Gênesis capítulo 1, até o versículo 31, você viu que Deus criou tudo que é bom. Não criou nada que é ruim. Aí os homens, né, o sistema religioso que quer prender Deus numa gaiola, assim como os homens, o passarinheiro prende os passarinhos na gaiola, os homens querem prender Deus numa gaiola, mas Deus não se prende, Deus é o Criador de todas as coisas. Aí, mas prende na mente das pessoas. As pessoas acham que existe algo ruim. Não existe. Deus não criou nada ruim. Aí eles inventaram e criaram uma imagem, né? Uma imagem ruim. Eles criaram uma imagem do diabo, a imagem do Satanás, do acusador. Né? O diabo é acusador e Satanás é o... Um acusa e o outro fica, né? Agora até me fugiu a palavra. Eu sei que diabo é acusador e Satanás é uma coisa parecida com isso. Que só você vê que é uma imagem de mentira, que é uma imagem de 2 em 1. Mas isso não tem na Bíblia, lá na criação. Não tem. Foi o sistema religioso que criou. Aí eles tiraram, né, da profecia que Ezequiel faz ao príncipe de Tiro, lá 28, o príncipe de Tiro ainda fala, tu é homem. Aí, como o profeta, né, como aquele homem se achava o dono do mundo, se achava como Deus, o profeta fala, ó, tu eras um anjo, querubim da guarda, e você foi jogado para cá, tirado para cá. E ali o sistema religioso pegou aquilo e criou a imagem do diabo, que é uma mentira. Você pode ver que Deus criou tudo lá em Gênesis, não criou imagem ruim, coisa nenhuma. Então, entenda bem, você é Deus e você é o diabo. Por exemplo, hoje é um domingo lindo, maravilhoso. Se você é Deus, se você é criador, o que você vai fazer? Você vai querer curtir a família, sem sair dessa imagem. Mas como você está num mundo ao qual é um mundo de aparência, é um mundo ao qual a televisão exalta a morte, né? Engraçado, a televisão exalta a morte, os meios de comunicação, né? A pessoa morreu, aí põe lá, fica, todos os canais ontem falando da morte desse artista muito famoso. Olha, a morte não existe, Jesus já destruiu a morte, meu irmão. A morte que existe é a morte desse corpo que é daqui do mundo. E na verdade não é o mundo que nos pertence. Aqui estamos aqui de passagem para viver feliz. Quando esse corpo vai para o inferno, que é a sepultura, o espírito volta para casa, volta para Deus, volta para o dono da vida. Então, você tem que viver, você é Deus e o diabo ao mesmo tempo, porque você pode fazer o seguinte, você pode levantar, como muitos vão fazer, ver um solzão desse e vão querer assar uma carninha, tomar uma cerveja, uma cachaça e tal, e ali vai. E muitos estão vivendo o inferno exatamente por estar usando drogas, estar usando aquilo que não é lícito. E aí, vê e percebem, porque uma pessoa que usa drogas, uma pessoa que é alcoólatra, uma pessoa que vive nessa vida, ela não consegue
Isso é uma vida, isso não é uma vida, é um inferno. Ela não consegue ter uma vida com a família, ela não consegue ter ter uma comunhão, e acaba às vezes perdendo tudo isso, perdendo a vida, perdendo a família, perdendo, né, essa comunhão que é agradável, que é isso, que é Deus. Então a pessoa é Deus, amanheceu como Deus, bonitão, escovou os dentes, porque eu fui assim. Às vezes eu levantava cedo, acordava, via coisa maravilhosa, linda, mas dentro de mim achava que para ser feliz eu tinha que beber, aí pronto. Aí eu era o tipo daquela pessoa que bebia e não parava mais, só parava quando caía. Aí você inventa, como no mundo, o mundo te apresenta, né? Um mundo aí que tá, você tem que ser popular, você tem que estar você tem que estar, né, junto, né? Você tem que estar na turma. Aí você vai usar drogas, achar que ser feliz é isso. E eu garanto para você que muito pai de família vai começar a beber agora. Agora daqui a pouco vai dar 7 horas da manhã. Quando for 9, 10 horas, se não estiver batendo na mulher, se não estiver matando a mulher ou morrendo nas mãos dos filhos, vai estar dormindo e não vai curtir nada o domingão. Aí chamam, né? Porque o domingo é o primeiro dia da semana, aí chamam a segunda-feira de o dia da ressaca. Por quê? Porque o cara começou cedo, caiu cedo. E vai deixar de curtir a vida. Mas a vida nos é cobrada. Quem é que nos cobra a vida? O próprio Criador. Então você joga a sua vida inteira no lixo, e quando o Criador cobra a vida, que é uma cobrança de você viver uma vida honesta, saudável, uma vida boa, e principalmente ajudando, servindo e ajudando teu próximo. Aí você não tem nada disso, porque você perdeu o tempo da sua vida toda bebendo, fumando, cheirando, adulterando, idolatrando, e não quer acordar para a verdadeira vida. Então acorda, meu irmão. Acorda, meu irmão. Aí quando a pessoa quer acordar, quer correr, aí cai no laço do passarinheiro, né? Nas arapucas, no sistema religioso que fala para as pessoas um monte de mentira, e inclusive criar uma imagem de mentira para acusar as pessoas, para oprimir as pessoas, um concorrente do dono da vida. Jamais, jamais existe concorrente para o dono da vida, porque ele é amor e é justiça também, e te deu a vida para você viver como um pai de família, como um homem honesto, sincero, como uma ferramenta produtiva em meio a uma sociedade perdida, a qual ele tem iluminado, né, com a sua vida nas mãos do Criador. Você, como ferramenta na mão do Criador, você ilumina a mente dos escolhidos dele com a graça. Aí as pessoas voltam à origem, à imagem e semelhança do Criador, porque tudo que ele criou é bom, tudo. E depois que ele criou o homem, foi muito bom, foi melhor ainda. Então tudo é bom, é maravilhoso. É claro que você tem que ter equilíbrio. Você está numa batalha, você está num lugar de mentiras, a qual as mentiras querem te abraçar, que são as mentiras da mídia, são a exaltação à morte, que nem existe, são a exaltação a deuses, que eles colocaram para que você desvie a sua fé do verdadeiro dono da vida, do Criador da vida. Ele que se fez carne, né, o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós, e está em você e na sua família. Um ótimo primeiro dia da semana, aí cheio de vitórias, que ele já conquistou, lá derramando o seu sangue. Ele desceu do trono dele, desceu do céu, se fez homem, se fez carne igual nós, e morreu
para vencer por você e pela sua família, por nós. Então, seja feliz, meu irmão, viva. E as imagens que ele criou é tudo boa, as flores, os pássaros, os cachorros, os gatos, os animais, né? Que são todos cachorro, gato, cavalo, tudo lindo. Ele não criou nada para acabar com você, destruir você. Então seja criador de coisas boas em você, não destrua, usando entorpecentes, usando bebida que tira os seus sentidos normais, que tira os seus sentidos originais e distorce a imagem do Criador da vida que está em você. Tá bom, pai? Tá bom, mãe? Tá bom, filho? Tá bom, vó? Tá bom, vô? Um ótimo dia, porque Ele já nos abençoou. A paz.